Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês me assistirão. A essa altura do campeonato, as senhoras e senhores já me conhecem. Estamos aqui hoje em mais uma aula preparada com muito carinho para que a gente possa ampliar o nosso módulo de direito constitucional, seja para os nossos alunos das assinaturas jurídicas, seja para os nossos alunos da nossa isolada em direito constitucional do SEI Acadêmico. Vocês pediram e cá estamos para uma aula robusta sobre remédios constitucionais. Portanto, nesta aula falaremos sobre habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, teoria e prática, com a profundidade suficiente e apenas suficiente para todas as etapas dos certames das mais diversas carreiras jurídicas, provas objetivas, discursivas e orais, de magistratura, defensoria pública, Ministério Público, autoridade policial. Pessoal, sem mais delongas, porque o tempo é curto e a matéria é infinita, vamos ao que interessa, vamos falar na tela sobre remédios constitucionais, começando pelo habeas corpus. Essa aula terá um caráter interdisciplinar, por isso, enfrentaremos aspectos que podem ser cobrados tanto numa banca de direito constitucional, como até mesmo em questões de processo penal, direito penal material, enfim, teoria e prática num caráter interdisciplinar, do jeito que cada vez mais tem sido exigido nos mais diversos concursos públicos. Acabei de tomar um cafezinho hoje de manhã, bem cedo, gravando essa aula para as senhoras e para os senhores. Então, vamos começar pela leitura de um conceito do objeto deste bloco, o habeas corpus. O habeas corpus tem por objetivo proteger o indivíduo contra constrições ilegais ou abusivas em seu direito de ir, vir ou permanecer. Trata-se de uma garantia constitucional voltada para a proteção da liberdade física de locomoção, cujos traços distintivos são a celeridade da medida e o cunho mandamental da decisão. Pode voltar para mim, porque eu já fico com saudade de vocês. Pessoal, o habeas corpus encontra previsão constitucional no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, em que se afirma conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se, portanto, da garantia constitucional vocacionada à liberdade de locomoção, também conhecida como liberdade ambulatorial, que encontra previsão na Constituição e melhor regulamentação no Código de Processo Penal, no artigo 647 e seguintes, em que pese regulamentado no CPP, em que pese na maior parte dos casos seja utilizado na seara penal, não se trata de uma ação exclusiva do processo penal, veremos algumas hipóteses. De toda forma, o HC tem a natureza jurídica de uma garantia fundamental, portanto, um instrumento de proteção de um direito fundamental, qual seja a liberdade de locomoção, e um meio autônomo de impugnação. O habeas corpus não é um recurso, não é um meio endoprocessual de impugnar decisões judiciais. Não. Ele deflagra uma ação, um novo processo autônomo. Por isso, há um erro topográfico do legislador, ao, no CPP, colocá-lo ao lado dos recursos. O habeas corpus não é um recurso, é uma ação autônoma de caráter mandamental, que é positivado na Constituição pela primeira vez na Constituição Republicana de 1891, mas contava com previsão infraconstitucional desde o Código de Processo Criminal de 1832. E sempre contou com ampla previsão na legislação brasileira, com uma exceção. No auge do autoritarismo da ditadura civil-militar de 64, com a edição do Ato Institucional de número 5, se suspendeu a possibilidade de habeas corpus em alguns casos, por exemplo, crimes políticos e crimes contra a segurança nacional, seja lá o que isso signifique. Salvo esse momento de extremo autoritarismo da nossa história, o habeas corpus sempre contou com ampla previsão e ampla admissão
nas suas hipóteses de cabimento na ordem jurídica brasileira. E tanto é assim que se extrai da própria literalidade da Constituição que ele pode ser tanto repressivo, quando já há uma restrição à liberdade de locomoção, quanto preventivo, quando há a séria possibilidade de uma restrição futura à liberdade de locomoção. É o que encontra amparo, inclusive, no artigo 660, parágrafo 4º do CPP, hipótese em que o juiz deve expedir o chamado salvo-conduto para impedir aquela restrição à liberdade de locomoção séria, iminente, futura. Feita essa introdução, a gente precisa falar da legitimidade ativa. Quem pode se valer do habeas corpus? E para que a gente compreenda melhor esse assunto, é importante estabelecer uma distinção entre impetrante e paciente. O paciente é aquele que se beneficia do habeas corpus, que tem a sua liberdade de locomoção cerceada atualmente ou iminentemente. Já o impetrante é aquele que ajuiza a ação, ou melhor, aquele que impetra o habeas corpus. Percebam que um terceiro pode impetrar o habeas corpus em favor de outra pessoa, ou as figuras podem se confundir entre impetrante e paciente. Pois bem, a legitimidade para impetrar o habeas corpus é ampla. O artigo 654 do CPP afirma que qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, assim como o Ministério Público, o próprio MP, pode impetrar habeas corpus na defesa da liberdade de locomoção de pessoas. Caiu na prova da Defensoria Pública do Piauí, Banca CESP, caiu no Ministério Público do Amazonas, Banca FMP Concursos. É preciso capacidade postulatória? É preciso que a pessoa esteja assistida de um advogado, de um defensor público, para impetrar o habeas corpus? Pessoal, não. O Estatuto da OAB, no artigo 1º, parágrafo 1º, afirma com todas as letras que o habeas corpus não é uma atividade privativa de advogado, ou seja, o indivíduo, ainda que não tenha formação jurídica, pode impetrar um habeas corpus em favor de terceiro ou dele próprio. O Supremo Tribunal Federal admite essa possibilidade e há, inclusive, precedente do STF que admite não apenas a impetração do habeas corpus, mas a interposição de recursos dentro do habeas corpus, sem que haja necessidade de um acompanhamento por advogado ou por defensor. A capacidade postulatória universal se estende aos recursos dentro daquele habeas corpus. A amplitude da legitimidade é tamanha que boa parte da doutrina defende que até mesmo os incapazes podem impetrar habeas corpus. Auri Lopes Júnior, Bernardo Gonçalves, Daniel Assunção, Flávio Martins, Eduardo dos Santos, com base no ECA, no artigo 124, inciso 2º, quando reconhece que o adolescente privado de liberdade, um adolescente internado, cumprindo medida socioeducativa, pode peticionar diretamente a qualquer autoridade. Ou seja, com base nesse dispositivo, haveria aqui a previsão para o adolescente, em nome próprio, impetrar um habeas corpus. Ademais, o artigo 654, parágrafo 2º do CPP, reconhece a possibilidade de juízes e tribunais concederem a ordem até mesmo de ofício, numa exceção, portanto, à inércia da jurisdição, desde que, claro, respeitadas as regras básicas de competência. É possível que até mesmo o órgão jurisdicional conceda a ordem de ofício defendendo a liberdade de locomoção do indivíduo. Caiu no TJ do Distrito Federal, Banca CESP 2023. Também caiu em prova do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Estrangeiro pode impetrar habeas corpus? Trabalhamos isso com profundidade na nossa aula sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Mas é importante a gente lembrar que o artigo 5º caput da Constituição Federal diz que são titulares dos direitos fundamentais previstos na Constituição os nacionais brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, e os estrangeiros residentes. E o estrangeiro não residente? O turista e o apátrida. Ora, há décadas, o Supremo Tribunal Federal acertadamente confere uma interpretação extensiva ao artigo 5º caput, reconhecendo no que couber os direitos e garantias fundamentais aos estrangeiros residentes ou não.
E o Supremo Tribunal Federal, portanto, admite, sim, que o estrangeiro, mesmo não residente, se utilize do habeas corpus para proteger a sua liberdade de locomoção. E as pessoas jurídicas? Também caiu na prova do TJ do Distrito Federal, Banca CESP 2023. Aqui é preciso estabelecer uma distinção entre impetrante e paciente. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus em favor de pessoas físicas, seus sócios, por exemplo, mas ela não pode ser paciente, porque o HC é o remédio vocacionado a defender a liberdade de locomoção. E pessoa jurídica não sai andando por aí, não tem liberdade de locomoção. Por isso, apesar de poderem ser réis no processo penal, por exemplo, por crimes ambientais, não podem se valer do habeas corpus. Sem prejuízo, podem se valer do mandado de segurança. É essa a posição dos tribunais superiores e dominante na doutrina. E os animais? Um orangotango privado de liberdade pode se valer do habeas corpus? Há precedentes nesse sentido no direito comparado. No Brasil, não. O STJ já negou mais de um HC e deixou de conhecer do mérito porque entende que animal é res, é coisa na ordem jurídica brasileira. Logo, não é titular de direitos fundamentais, por isso, não pode ser paciente de habeas corpus, porque não tem liberdade de locomoção a ser tutelada. É essa a posição do STJ. É possível que haja em breve uma modificação. Lembrando que também o STF, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido, reconhece a existência do habeas corpus coletivo. A gente vai falar mais ao final dessa aula. E aí, quanto aos legitimados para o HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal aplica, por analogia, os legitimados para a impetração de mandado de injunção coletivo. Essa analogia foi cobrada na prova do Ministério Público do Tocantins, Banca CESP 2022. Não precisava nem decorar os legitimados, bastava saber que o Supremo Tribunal Federal aplica, por analogia, o artigo 12 da Lei do Mandado de Injunção, que prevê os legitimados para o MI coletivo. Está aí, Ministério Público, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, e, claro, também a Defensoria Pública. Avançando. Quanto à legitimidade passiva, a Constituição fala em autoridade coatora. Essa autoridade, em regra, será um juiz, um promotor de justiça, um delegado. Claro. A pergunta que eu faço aos senhores é: cabe habeas corpus em face de ato de particular? Caiu na prova de delegado da Polícia Civil do Alagoas, Banca CESP, 2023. Certo ou errado, sem olhar os slides, sem spoiler. Conquanto seja mais frequente o ajuizamento de habeas corpus contra ato de autoridade, admite-se sua impetração contra ato praticado por particular, em respeito à previsão constitucional de proteção da liberdade de locomoção. Certo ou errado? Pessoal, alternativa correta. Está certo. É esse o entendimento da doutrina. Auri Lopes Júnior, Gilmar Mendes, Marcelo Novelino, Flávio Martins, Leida Cunha Júnior, Bernardo Gonçalves, Samuel Salles Fonteles, dentre outros. É verdade que, numa análise pragmática, em regra, a melhor coisa a se fazer vai se chamar a polícia militar, por exemplo, para fazer cessar aquela coação perpetrada por particular. Se não for possível naquele caso concreto, eventualmente, uma decisão judicial pode ser relevante. Imaginem que um paciente tem alta médica, mas ele continua privado de sua liberdade no hospital porque ainda não pagou as despesas hospitalares. Ou ainda, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, imaginem que uma pessoa está internada numa comunidade terapêutica sem que haja laudo fundamentado e circunstanciado, em total violação a uma política antimanicomial, a Lei 10.216. Ora, a internação compulsória de pessoa sem a observância das exigências da Lei 10.216 autoriza a impetração de habeas corpus, mesmo que a autoridade coatora seja um particular, por exemplo, o diretor daquela clínica, o diretor daquele hospital, o diretor
daquela comunidade terapêutica, o que é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Vamos falar agora do objeto, dos objetivos e das hipóteses de cabimento do HC. Tema que despenca, talvez o tema de maior exigência em concursos públicos. A essa altura, sabemos que o HC tem como finalidade central proteger a liberdade de locomoção do indivíduo. Logo, se não houver qualquer risco atual ou potencial à liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus. E há diversas súmulas que despencam em concursos públicos, por exemplo, Defensoria Pública do Piauí, Bancasesp 2022, sobre o assunto. Súmula 695 do STF. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Súmula 694. Não cabe habeas corpus contra imposição de pena de exclusão militar ou de perda de patente ou de função pública. Súmula 693. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória, pena de multa ou relativo a processo em curso por infração a que a pena pecuniária seja única cominada, porque não há nenhum risco atual ou potencial à liberdade de locomoção. Mas a gente precisa estabelecer uma distinção entre multa e pena alternativa de prestação pecuniária prevista no artigo 44 do Código Penal. Ora, a pena de multa jamais será convertida em pena privativa de liberdade enquanto pena autônoma. Pois bem, agora, a pena alternativa de prestação pecuniária que está lá no artigo 44 do Código Penal, caso não cumprida, pode ser reconvertida em pena privativa de liberdade. Diante disso, os tribunais admitem, sim, habeas corpus para questionar essa pena. Além disso, as medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP, muitas delas não implicam em restrição à liberdade de locomoção. Não, o afastamento de determinado cargo, por exemplo. Mas, se o indivíduo descumpri-las, pode ser decretada a prisão preventiva. Logo, admite-se com tranquilidade o habeas corpus para questionar medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP, ainda que elas diretamente não impliquem em restrição à liberdade de locomoção. Isso também foi exigido na prova da Defensoria Pública do Piauí, Bancasesp, em 2022. Mas para que se impetre habeas corpus, fala-se em direito líquido e certo. O que isto significa? O habeas corpus é uma ação de cognição sumária. Ele não admite dilação probatória no seu curso. Por isso, a sua propositura exige prova pré-constituído. É inadequado a impetração de habeas corpus para fazer uma reanálise da prova quanto ao mérito da ação penal. É inadequada a impetração do habeas corpus se há necessidade de determinada produção de prova no seu curso. Ou seja, a sua propositura exige prova pré-constituída documental ou documentada. Isso é inerente, inclusive, à sumariedade do seu rito. Apenas não confundam. Uma coisa é não se admitir dilação probatória no HC. Isso não significa que temas jurídicos complexos não possam ser debatidos no habeas corpus. A complexidade da tese jurídica aventada não é um obstáculo à impetração do habeas corpus. Tema recorrente em concursos públicos, ainda mais em peça de defensoria pública, é o seguinte: é possível interpor um recurso e impetrar um habeas corpus simultaneamente em face da mesma decisão judicial? A resposta é: depende, e o tema foi enfrentado no habeas corpus ou no informativo 669 do Superior Tribunal de Justiça. Está aí na tela para os senhores. Pessoal, somente é admitida a impetração simultânea de habeas corpus e interposição de recurso se eles tiverem objetos distintos. Vamos pensar aqui um exemplo em que é cabível. Tribunal do júri. O indivíduo
respondeu o processo em liberdade. Foi condenado a pena superior a 15 anos em plenário. O juiz, aplicando a literalidade do CPP com a edição do pacote anticrime, determina a prisão imediata antecipada daquele indivíduo condenado a pena superior a 15 anos no júri. Bom, pode a defesa impetrar o habeas corpus pedindo imediatamente a liberdade, sem prejuízo da interposição da apelação, discutindo, alegando que aquela condenação é manifestamente contrária à prova dos autos ou que há alguma nulidade após a decisão de pronúncia. Nesse caso, por exemplo, é perfeitamente possível, porque não há uma convergência entre objetos. Os objetos da apelação e do habeas corpus são distintos. O que você não pode fazer é impetrar o habeas corpus pedindo absolvição, assim como a apelação, simultaneamente, o que não seria admitido. O artigo 648 do CPP traz um rol de hipóteses em que o habeas corpus é cabível. Trata-se de um rol exemplificativo, conforme veremos. Quando não houver justa causa para a deflagração da ação penal, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo, quando extinta a punibilidade. Não há a menor dúvida de que este rol não é exaustivo, cabendo a impetração de habeas corpus em outros casos e com outras finalidades. Caiu, por exemplo, na prova da Defensoria Pública de Rondônia, Banca CESP 2023. Vocês estão percebendo que a Banca CESP adora o tema remédios constitucionais. Não fiz as contas, mas eu tenho essa impressão. Banca CESP gosta muito do tema remédios constitucionais. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a impetração de habeas corpus para controlar a razoabilidade da duração da investigação policial. Certo ou errado? Pessoal, tá certo. Tá certo. Imagine uma investigação que já dura 10 anos, não são produzidos elementos significativos, não vai haver denúncia contra aquela pessoa. Pode aquela pessoa ficar submetida à espada daquela investigação eternamente? Não. Excepcionalmente, o STJ determina o trancamento de investigações quando transbordado em absoluta razoabilidade da sua duração. Mas o habeas corpus cabe, e está muito nítido até já o presente momento, contra violações diretas, mas também indiretas, ainda que meramente potenciais à liberdade de locomoção. Imaginem que uma gestante não consegue realizar o aborto dentro das hipóteses legais pela via administrativa. Foi negado no hospital, foi negado na Secretaria de Saúde. Ora, ela pode se valer de um habeas corpus preventivo, requerendo a expedição de um alvará autorizativo para que ela possa realizar a interrupção da gestação nas hipóteses legalmente ou jurisprudencialmente autorizadas, expedindo-se, em última análise, um salvo-conduto para que ela realize o procedimento. Também é muito comum a impetração de habeas corpus para que seja reconhecido que aquele indivíduo é investigado e possa, portanto, se valer o direito ao silêncio, por exemplo, perante uma CPI, em que é muito comum que o indivíduo seja intimado como testemunha quando se sabe ele é um investigado. É possível impetrar o habeas corpus para que seja ouvida na qualidade de investigado, com a presença do advogado, com o direito ao silêncio, não precisando observar o compromisso de dizer a verdade. Mas já vimos que o HC não é um instrumento exclusivo da seara penal, embora seja essa sua natureza e essência. Ele também é perfeitamente cabível no âmbito civil. Imagine a prisão de um devedor de alimentos, mas não apenas nesse aspecto. Uma distinção relevante foi cobrada na prova de delegado da Polícia de Rondônia, Banca CESP 2022, e foi cobrado também na minha prova discursiva em 2019, na banca de privado, na segunda fase da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Imagine que um juiz, num processo civil qualquer, no contexto de um cumprimento de sentença, de uma execução, determina a apreensão do passaporte do executado. Cabe habeas corpus contra esta decisão que determina a apreensão de passaporte no contexto civil?
Para o STJ, por todos, informativo 631, cabe, porque sem habeas corpus, o indivíduo não pode sair daquele país. Pois bem, e se a Justiça Civil determina a apreensão da CNH, da carteira de motorista daquele indivíduo? Cabe habeas corpus? Para o mesmo STJ, por todos, também informativo 631, não. Por quê? A apreensão da CNH não impede que o indivíduo vá andando de bicicleta, de ônibus, de Uber, de táxi, diferentemente do passaporte, que o indivíduo não pode sair do país. Logo, não cabe habeas corpus com relação à apreensão de CNH. É essa a posição do STJ. Caiu na prova agora da Defensoria Pública de Rondônia. Falei da Polícia Civil de Rondônia, agora estou falando da Defensoria Pública de Rondônia, Banca SESP 2023. Pode um indivíduo se valer do habeas corpus para questionar um decreto de um governador, de um prefeito, enfim, um ato normativo qualquer que impõe medidas restritivas para fins de controle pandêmico durante a pandemia da Covid-19? Para o STJ, informativo 726, não. Mesmo porque o HC não serve como sucedâneo de uma ação direta de inconstitucionalidade, não serve para realizar o controle, em tese, de atos normativos genéricos e abstratos. Nada impede o controle difuso concreto de constitucionalidade no bojo do HC, mas não pela via direta. Por isso, decidiu o STJ que o habeas corpus não constitui via própria para impugnar decreto de governador de Estado sobre a adoção de medidas acerca da apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para que as pessoas possam circular e permanecer em locais públicos e privados. Por exemplo, o tal do passaporte vacinal. De vez em quando também cai em prova e há divergência jurisprudencial. É possível se utilizar do habeas corpus para garantir o direito à visitação de pessoa privada de liberdade? Há um precedente do ministro Gilmar Mendes, de 2011, dizendo que sim. Ora, impedir que o indivíduo receba visita dos seus familiares, ou até mesmo a visita íntima, torna aquela pena privativa de liberdade mais intensa, o caráter da pena mais aflitivo. E esse caráter qualitativo e não apenas quantitativo pode ser combatido por meio de habeas corpus. Não é essa a atual posição do Supremo Tribunal Federal. Prevalece a posição do HC 145118, relatoria do ministro Dias Toffoli, em que o habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição do direito de visita da pessoa presa. Ora, aquele que quer visitar pode se valer de mandado de segurança, por exemplo? Me parece que sim, mas o HC não é instrumento, seja tendo como paciente aquele que quer visitar o visitante, seja aquele privado de liberdade. De outro lado, caiu na minha segunda fase da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, prova discursiva na banca de direito público, uma questão de direitos humanos dialogando com ciências criminais. Imaginem que uma mulher trans está presa numa unidade prisional masculina, mas ela quer cumprir pena numa unidade prisional feminina, de acordo com a sua identidade de gênero. Enfrentamos esse tema com profundidade lá na nossa aula sobre direitos LGBT, a qual eu remonto. Mas pergunto aos senhores, o HC é instrumento idôneo para tanto? Tanto o STJ quanto o STF possuem precedentes no sentido que sim. E qual é a argumentação? Justamente aquela que eu vinha trazendo anteriormente. Ora, obrigar uma mulher trans a cumprir uma pena privativa de liberdade em uma unidade prisional incompatível com a sua identidade de gênero, além de violar sua dignidade, além de violar sua identidade de gênero, torna o caráter da pena mais aflitivo e o habeas corpus também pode enfrentar este desvio qualitativo no âmbito da pena, sendo cabível, portanto, habeas corpus, precedente tanto do STJ quanto do STF. Bom, também caiu na prova da Defensoria Pública de Rondônia, Banca SESP 2023. O habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal no lugar de interpor um rese. A defesa interpõe um habeas corpus. Para os tribunais superiores, em regra, não. O HC não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, salvo se houver uma ilegalidade
flagrante. Nesse caso, é possível até que o HC não seja conhecido, mas a ordem seja concedida de ofício pelo tribunal. Então, em regra, não cabe HC substitutivo do recurso típico. Excepcionalmente, ele é admitido em caso de flagrante ilegalidade. E o mesmo vale para a revisão criminal, pessoal. O mesmo vale para a revisão criminal. Cabe HC substitutivo de revisão criminal? Em regra, não. Excepcionalmente, sim, desde que a ilegalidade seja flagrante e, sobretudo, desde que não haja necessidade de dilação probatória nesse HC substitutivo da revisão criminal. Isso tem sido utilizado em alguns momentos, recentemente, quando, por exemplo, um indivíduo é condenado com trânsito em julgado por um reconhecimento fotográfico, uma foto preto e branco, 3x4 lá na delegacia. Não há mais nada que indique aquela autoria. Em casos como esse, não há necessidade de dilação probatória, é patente a ilegalidade. O STJ tem admitido alguns HCs substitutivos de revisão criminal. De acordo com a súmula 606 do STF, essa também despenca. Súmula despenca, né, pessoal? Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma ou do plenário proferido em habeas corpus ou no respectivo recurso. Ou seja, não cabe habeas corpus da primeira turma do STF para o seu plenário, por exemplo. É essa a posição do Supremo Tribunal Federal, que estende essa posição. Também não cabe habeas corpus da decisão monocrática de um ministro do STF para a respectiva turma ou para o plenário do STF, súmula 606 do STF, e a interpretação ampliativa a ele conferida. Assim como na súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, se entende que não compete a ele, STF, conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. Imagine que o indivíduo impetra um habeas corpus para o STJ. O relator, monocraticamente, indefere liminar. Dessa decisão, cabe HC agora para o STF? Para o próprio STF, súmula 691? Não. Mas também aqui há algum temperamento. O STF admite em casos de flagrante ilegalidade. Na prática, ele deixa de conhecer do HC, mas ele concede a ordem de ofício. Agora imagine o seguinte: a defesa impetra o habeas corpus e antes do julgamento do mérito do habeas corpus é proferida uma sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do indivíduo. Esse HC perde o objeto? Em regra, sim. Aliás, na súmula 648 do STJ, define-se que a superveniência de sentença penal condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa em habeas corpus. Então, em regra, a superveniência de uma sentença condenatória prejudica o habeas corpus que estava pendente de julgamento. Mas há alguns temperamentos, como no informativo 720. A superveniência de sentença condenatória não tem um condão de prejudicar habeas corpus que analisa a tese defensiva de que teria havido quebra de cadeia de custódia da prova, ocorrida ainda na fase inquisitorial e empregada como justa causa para a própria ação penal, porque aquele vício acaba se estendendo para a sentença condenatória posteriormente proferida. Também cabe habeas corpus vimos para trancar inquérito policial ou ação penal, de forma absolutamente excepcional. Imagine que aquela conduta investigada ou processada é flagrantemente atípica. Indivíduo primário de bons antecedentes que furtou R$ 30 em chocolate das lojas americanas. Bom, patentemente atípico do ponto de vista material, sendo possível um HC para trancar a investigação ou a ação em curso. Cuidado com o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, que afirma que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Esse dispositivo recebe temperamentos por parte da jurisprudência do STF. Não cabe HC para discutir o mérito da punição disciplinar militar. Não. Portanto, respeitada a hierarquia e a disciplina inerente ao regime militar. Mas para o STF, cabe HC
para discutir aspectos de juridicidade envolvendo as punições disciplinares militares. Quem aplicou a pena tinha competência para tanto? Foi observado o devido processo legal? Enfim, aspectos jurídicos e formais podem ser, sim, questionados por meio de HC. Também caiu na minha prova da segunda fase da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Era peça da banca de Direito Público. Cabe habeas corpus em face de decisão que determina o acolhimento institucional de criança? Uma criança foi para o abrigo, foi para o orfanato, na expressão absolutamente superada. Cabe HC contra a decisão? O próprio ECA afirma que a decisão que impõe um acolhimento institucional enquanto medida protetiva daquela criança não implica privação de liberdade, mas os próprios tribunais reconhecem que em casos teratológicos, ou seja, absurdos, como era o da minha prova, admite-se excepcionalmente o habeas corpus em casos de acolhimento institucional de criança. O que mais cai em prova envolvendo HC? Hipótese de cabimento, bem como competência. E no HC, a competência observa, sobretudo, o princípio da hierarquia, diferentemente do mandado de segurança, veremos. Trouxe aqui um esquema rápido e vocês precisam decorar a literalidade do que está na Constituição. Mas, em regra, se a autoridade coatora for delegado, quem julga é juiz de primeiro grau. E se for membro do Ministério Público, aí vai para o respectivo tribunal. Se a autoridade coatora é um juiz de primeiro grau, o HC deve ser dirigido ao respectivo tribunal. Se juiz de GCRIM, vai para a respectiva turma recursal. E da turma recursal, no passado muito antigo, longínquo, ia para o Supremo Tribunal Federal diretamente. Hoje, não há a menor dúvida, vai para a turma da turma recursal, vai para o tribunal. E HC em face de decisões dos tribunais, TJ, TRF, eles, em regra, serão impetrados para o respectivo Tribunal Superior, como o STJ. E dos demais tribunais superiores, incluindo o STJ, o HC deve ser impetrado para o Supremo Tribunal Federal. Cai muito memorização de competência. Pegadinha clássica. Pegadinha clássica é quem tem foro por prerrogativa de função no HC quando é paciente e quando é autoridade coatora e quando é o impetrante. Fiquem de olho nessas pegadinhas que despencam em concursos públicos. Vamos falar de alguns aspectos procedimentais do HC. Já vimos que não há necessidade de capacidade postulatória, nem mesmo em regra de procuração. O artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB afirma que não se trata de um ato privativo de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. O preso, num papel de pão, pode impetrar um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal. Só cuidado que o STF analisa a seguinte situação, e isso acontece com muita frequência. Lula é preso, Bolsonaro é preso. Centenas de pessoas impetram habeas corpus em favor dessas pessoas. O STF, em que pese seja perfeitamente possível que qualquer pessoa impetre habeas corpus em favor de terceiro, ainda que não haja procuração, nestes casos, o Supremo Tribunal Federal tem analisado um interesse do paciente e as suas estratégias defensivas, extinguindo habeas corpus como esse, ou ao menos consultando o paciente antes para analisar se ele quer o prosseguimento daquela ação de habeas corpus ou não. Lembrando que a HC é uma ação gratuita nos termos do artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. E por ser uma garantia fundamental, ele é permeado pelo princípio hermenêutico da máxima efetividade dos direitos fundamentais, razão pela qual a informalidade procedimental é uma das suas características marcantes. Já vimos, ele não depende de capacidade postulatória, ele é uma ação gratuita, ele pode ser impetrado numa folha de pão. Caiu no TJ do Distrito Federal e Territórios Banca CESP 2023, certo ou errado?
não se aplica à ação de habeas corpus o princípio da congruência, o qual determina que a exposição da causa de pedir, bem como o pedido exposto na petição, conformam a margem de apreciação judicial. Certo ou errado? Está certo. Não se aplica ao HC o princípio da distrição ou da congruência. O impetrante pode pedir a liberdade com base, por exemplo, na ilegalidade X. O tribunal pode entender e determinar a liberdade com base na nulidade Y não alegada pelo impetrante. Em que pese não haja previsão expressa na Constituição ou na lei, é pacífico o cabimento de liminar, inclusive de ofício, em habeas corpus. É pacífico em que pese não haja previsão legal expressa. Ainda nos aspectos procedimentais, é cabível a habilitação ou atuação de assistente de acusação no habeas corpus? Imagine que no processo penal de origem, há assistente de acusação ou assistência à vítima, como prefiro. A defesa se vale de um habeas corpus. O assistente de acusação pode atuar nesse habeas corpus? Posição tranquila do STJ. Em regra, não. Excepcionalmente, sim, nas ações penais privadas, sobretudo se o HC desejar o trancamento daquela ação penal privada, informativo 800, de fevereiro de 2024. Então, de acordo com o STJ, deixa eu botar na tela o esquema que eu fiz para vocês. Em regra, não se admite a intervenção de assistente de acusação em habeas corpus. Excepcionalmente, sim, em ação penal privada, sobretudo se houver um impacto no interesse jurídico do querelante. Bom, ultrapassada essa fase da análise da liminar, o tribunal pedirá informações à autoridade coatora. Em regra, um juiz, é o que está no artigo 662 do CPP. Na sequência, o Ministério Público se manifesta como fiscal da ordem jurídica. Em regra, o Ministério Público se manifesta como fiscal da ordem jurídica em habeas corpus. É possível sustentação oral em habeas corpus? A súmula 431 do STF diz que é nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. O que essa súmula quer dizer? Que, em regra, não há necessidade de intimação da defesa para se manifestar em sustentação oral em habeas corpus. Qual é o entendimento, o melhor entendimento dessa súmula? De fato, se a defesa nada pede, pode julgar o HC sem que ela seja intimada. Mas se a defesa pede que ela seja intimada para viabilizar a sustentação oral em HC, neste caso, haverá nulidade. Lembrando que em HC há a possibilidade de extensão da ordem a eventual corréu ou co-investigado, aplicando-se por analogia o artigo 580 do CPP. Então, se o réu A impetra um habeas corpus e consegue a liberdade ou o trancamento da ação penal ou a revogação de medidas cautelares, se o réu B está em sua ação objetivamente e ou subjetivamente idêntica ou muito semelhante, caberá a extensão da ordem de ofício ou a pedido ao corréu. Uma vez mais, lembrando a flexibilização do princípio da adstrição no habeas corpus. Para a gente fechar essa aula, vamos falar do habeas corpus coletivo e resolver mais uma questão com os senhores. Peguei o voto do ministro Ricardo Lewandowski no HC 143641, aquele das mães de crianças e gestantes, e fiz uma síntese dos argumentos para os senhores mastigadinho. Cabe habeas corpus coletivo no Brasil? Não há previsão constitucional ou legal, diferentemente do mandado de segurança coletivo, do mandado de injunção coletivo. Mas, há alguns anos, os tribunais superiores admitem esta possibilidade. Hoje é pacífico, antes com alguma controvérsia. Quais são os fundamentos? Ora, a sociedade e as relações sociais são cada vez mais complexas, massificadas, burocratizadas, exigindo-se, para se proteger com maior eficiência, sobretudo grupos vulnerabilizados, mecanismos de proteção coletiva. Sem falar que o Poder Judiciário é absolutamente assoberbado e a morosidade é uma característica com vários fundamentos que não cabe aqui aprofundar. Por isso, ações coletivas
garantem maior eficiência ao Poder Judiciário e à jurisdição, minimizando as mazelas da morosidade jurisdicional e promovendo a duração razoável do processo. Terceiro fundamento. Vigora no Brasil a doutrina brasileira do habeas corpus. Eu disse para os senhores que desde 1891 o habeas corpus encontra previsão constitucional. Mas na época não existia o mandado de segurança. Por isso, à luz dos ensinamentos de Rui Barbosa, o habeas corpus era utilizado para defender não apenas a liberdade de locomoção, mas outros direitos fundamentais diante da ausência de instrumentos processuais para tanto, como o mandado de segurança. Inaugura-se naquela época no Brasil a doutrina brasileira do habeas corpus, que sempre garantia uma interpretação extensiva a este remédio. É essa a nossa doutrina, é essa a nossa história, o que está na nossa essência, o que é inerente a uma garantia fundamental que merece interpretações ampliativas. O mandato de segurança foi previsto em 1926 na lei e depois constitucionalizado. Com isso, claro, o habeas corpus passou a se restringir essencialmente à liberdade de locomoção. Quarto argumento. Ora, os tribunais podem, inclusive, conceder a ordem de ofício. Quinto argumento. É pacífica a aplicação por analogia no HC do artigo 580 do CPP, que trata dos recursos, permitindo a extensão da ordem a pessoas em situação objetiva ou subjetivamente muito semelhantes. Estes argumentos também garantem a previsão ou a existência de um HC coletivo, ainda que não haja previsão expressa para tanto. Por fim, se cabe mandado de segurança coletivo para defender interesses disponíveis, como interesses meramente patrimoniais, quanto mais a imperiosa analogia para se reconhecer o HC para defender direitos fundamentais tão relevantes como a liberdade de locomoção. Pessoal, com isso, encerramos o conteúdo desta aula. Quero trazer para fechar apenas uma questão que caiu na Defensoria Pública do Rio de Janeiro em 2021. Morador da comunidade que saía de casa para trabalhar e que perdeu o dia de serviço por ter sido obrigado a retornar para casa para ausência de documentos, procurou a associação de moradores para saber qual é a medida judicial que poderia ser tomada. O que é muito comum no Rio de Janeiro? São feitas blitz nas saídas das comunidades, só pode sair se entregar o documento, se permitir que seja tirada uma foto do rosto. Senão, não sai. Para trabalhar, para ir para a escola, para sair dando rolê, seja lá o que for. E aí, qual é a medida judicial cabível? A medida judicial mais adequada a ser movida pela associação para garantir prontamente a liberdade atacada pelo ato dos militares é mandado de segurança coletivo, ação civil pública, habeas corpus coletivo, ação popular, habeas corpus preventivo. A questão exigiu como resposta habeas corpus coletivo, porque foi o que a Defensoria Pública fez no passado e me parece a medida correta. Se o indivíduo não pode sair da comunidade se não entregar documentos, se não aceitar ter tirado uma foto do seu rosto, independentemente das razões da saída, independentemente de fundada suspeita, há uma privação de liberdade que pode ser atacada pela via do habeas corpus coletivo. Com isso, volta para mim. Encerramos essa aula, este bloco sobre habeas corpus, preparado com muito carinho, com a profundidade suficiente para todas as etapas dos certames de todas as carreiras jurídicas. Vamos fazer uma pausa, água no rosto, cafezinho, e no próximo bloco falaremos do habeas data, um remédio extremamente importante, de menor incidência em concursos públicos, mas que quando cai, derruba muito candidato e por isso precisamos falar dele. Até já!